título da aula de hoje é Limpando o Coração em Paz com Tudo e Todos. Quem quer falar, levanta a mão. Primeiro, todos nós temos padrões que se repetem na família. Então, a mesma coisa que eu falei, quem é que não teve a oportunidade na família de poder realizar um amor, ou seja, viver um amor platônico? No seu caso, quem é a pessoa estourada da sua casa? O pai vive, no caso da família dela, uma exclusão. Essa exclusão é uma exclusão que, pelo fato da bebida, a gente já viu que é uma exclusão que vem do masculino dentro da Sim, família. Ali se estabelece uma dinâmica entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe, onde os dois estão numa tensão e o marido extravasa. Quando uma pessoa repete o comportamento de uma outra dentro da família, o que é isso? É a maneira como você tem de amar o seu pai. É o que dentro da literatura hellingeriana a gente chama de amor cego, amor infantil ou amor do vínculo. Né? Isso é uma criança. Pensa na sua necessidade, mas não vê o outro. Ou seja, o que significaria ver o outro? Necessita ser um adulto, porque aí eu tenho que ter uma certa empatia. Eu fico pensando assim, poxa, mas e esse outro que recebe toda essa patada, toda essa violência? Todos nós, digamos que a gente tem 3 cérebros, no mínimo, 3 ou 4. Algumas correntes já falam da possibilidade de ter 4. Mas a gente tem um cérebro instintivo, que é o nosso cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele nos dá uma inteligência, um determinado tipo de inteligência que é uma inteligência motora. Ou seja, a minha capacidade de fazer as coisas. Tem gente que se enrola em fazer as coisas. Então as coisas ficam desorganizadas, não consegue colocar a vida em ordem, não consegue fazer um exercício, não consegue. Isso é uma inteligência. Tem um outro tipo de inteligência, que é uma inteligência emocional, que é um pouco dessa inteligência que é o nosso cérebro mamífero. Então, é uma capacidade de lidar com os sentimentos, uma inteligência emocional. E depois a gente tem o neocórtex, que é a nossa capacidade racional. Então, idealmente, eu preciso desenvolver as 3 inteligências. E dentro dessas 3 inteligências, existem 3 tipos de, entre aspas, amores. O amor reptiliano, o amor desse cérebro instintivo, límbico, é o desejo, é o sexo, é a capacidade de se expressar sexualmente. O cérebro mamífero é essa nossa inteligência emocional, é a nossa capacidade de ter empatia pelo outro, de ter simpatia, de sentir compaixão, de ser amorosa e de receber amor. E, em primeiro lugar, não é dar, é receber. Eu só posso dar se eu recebi. E recebi, em primeiro lugar, de quem? Sempre da mãe. E principalmente no que tange ao sentimento. E o terceiro, só para terminar minha aulinha, minha teoria, isso que eu estou falando, que é esse neocórtex, é toda a nossa capacidade de admirar. Admirar. É a nossa capacidade de amor devocional, amor aos ideais, amor a Deus, mas também toda a minha capacidade de admirar o outro. Então, eu tenho uma capacidade que é uma capacidade de tocar, que é uma capacidade de me relacionar fisicamente com as pessoas, de fazer. A outra que é uma capacidade afetiva, uma inteligência emocional. E outra que é uma inteligência também que tem a ver com essa capacidade de admirar o que é belo, admirar o que é bom, admirar a verdade, admirar o outro, admirar os valores, admirar a Deus, ter uma capacidade de devoção, ou seja, de transcendência. Então eu preciso equilibrar os 3 amores, as 3 capacidades, os 3 cérebros,
Todos nós temos um que é menos desenvolvido. E quando a gente faz esse exercício dentro do corpo, muitas vezes você vai sentir uma parte do corpo também mais pesada e outra mais leve, umas vezes até mais curta do que a outra. Você veja bem, Bert Hellinger, quando ele descobriu o que era a consciência nos relacionamentos, ele se perguntou o que era a consciência durante 6 anos e meio. Então, se você se perguntar, ou qualquer pessoa que tem uma dificuldade, perguntas abertas. Como eu posso melhorar o meu relacionamento com a minha mãe? E as respostas vão chegar sem que você possa prestar atenção nelas muitas vezes. Quer dizer, elas não vêm de você ficar pensando, elas aparecem. Quando eu recebo uma resposta, eu pego o cavalo. Eu tenho que pegar a intuição, eu tenho que pegar a compreensão, eu subo, monto nesse cavalo e faço. Eu tenho que sair da intuição e entrar na ação. Esse trabalho que a gente fez agora é o trabalho primordial da purificação da imagem. Porque o que acontece em muitos métodos ou caminhos psicoterapêuticos? Eu chego nesse momento da dor, da separação, do trauma, e eu fico na expressão da raiva, da dor, da falta. Mas o que realmente nos cura é entrar em contato totalmente com essa dor e conseguir ir antes dela. Então, o trabalho que vocês podem ao longo desses dias que não vamos estar juntos, é olhar para isso que está dentro do coração, da maneira como está, dar um lugar para aquilo que existe como é, ir concordando e olhando para a realidade tal como ela se apresenta, né? Vocês têm 3 palavras mágicas que vocês podem trabalhar consigo mesmos. A primeira, e eu poderia dizer que a sequência, Bert Hellinger diz que para os pais é uma e para o casal é outra, mas eu poderia dizer que em relação à totalidade que sustenta, obrigada. Então, a tudo isso que pesa no coração, a todas essas dificuldades, é uma reverência, um obrigado. É um obrigado por aquilo que você me mostra nesse momento, pelo limite que você me traz, pela dificuldade que você me traz. Obrigada. Isso é o que eu tenho para o meu aprendizado. Muitas vezes a pessoa quer que o seu aprendizado venha de prazer, felicidade. Bert Hellinger fala o seguinte: qual a diferença, por exemplo, se uma família tem os filhos todos saudáveis e eu tenho um filho deficiente? Olha o tipo de amor, o tipo de grandeza, o tipo de força que eu ganho. Então, o que eu ganho quando eu tenho uma dificuldade para poder lidar? O que eu ganho quando eu estou entrando em contato com a minha ansiedade, quando eu estou entrando em contato com os meus vícios, quando eu estou entrando em contato com as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas insatisfações? Tem algo muito precioso aí. Se não for reconhecido em primeiro lugar e não se agradecer por isso, a gente não passa para o próximo nível. E o que nos ajuda? Se eu constantemente estou reclamando da minha mãe, reclamando do meu pai, insatisfeito ainda com aquilo, é como se eu não tenho força para lidar com essa dificuldade que aparece para mim. Eu não tenho sequer compreensão do que significa realmente agradecer. O que significa agradecer? Né? As 3 palavras mágicas que eu tenho é obrigado. Agradecer por tudo o que vem, da maneira como vem. A segunda é, diante disso que está acontecendo comigo, da mesma maneira eu peço, por favor, mostra qual que é a saída. Me mostra, me mostra.
Olha que à medida que a gente vai trabalhando com essas imagens interiores, parece que elas vão se movimentando como se elas fossem um filme. Aqui eu não estou procurando apagar nenhuma imagem, eu estou simplesmente como se eu estivesse conduzindo vocês a olhar para a situação de uma maneira diferente. Então, isso começa com um agradecimento. Depois desse agradecimento, para aquilo que eu não entendo, que é maior, que eu não suporto, eu simplesmente digo, por favor. E da maneira como me chega o próximo passo, eu digo sim. E às vezes significa ter que dizer sim para a morte das pessoas mais queridas. Então aí tem uma chave. E eu vou terminar o dia de hoje com o que é o significado do agradecimento. Agradecer significa tomar o que me é dado, segurá-lo com respeito nas mãos, acolhê-lo dentro de mim, em meu coração, até que percebo internamente agora é uma parte de mim. Agradecer é também aplicar o que me foi dado e se tornou uma parte de mim, numa ação que permita a outros alcançar também o que me enriqueceu. Só então o que me foi dado alcança sua plenitude. Agradecer realmente. Agradecer me torna grande, pois quando agradeço, tomo algo de outros como um presente. Isso me enriquece, porque eu recebo. Ao mesmo tempo que recebo agradecido, não pode ser perdido por mim. O agradecimento me permite conservá-lo e aumentá-lo. Ele atua como o sol e a chuva morna atuam sobre uma planta jovem. Ela floresce. O agradecimento une e faz com que os nossos relacionamentos floresçam, pois de bom grado se dá a quem agradece. Por seu lado, quem recebe agradecido torna-se interiormente aberto e não pode deixar de dar e passar adiante o que recebeu com gratidão. Assim, o agradecimento nos torna felizes e enriquece a ambos. Quem agradece, honra o que lhe foi dado e, simultaneamente, honra aqueles que lhe presentearam. Assim, o agradecimento engrandece todos, a mim, a dádiva e o doador. No caso, quem nos está dando esse desafio nesse momento é a própria vida. Bert Hellinger fala assim, esse texto foi retirado aqui, ó, desse livro, Pensamentos a Caminho, de Bert Hellinger. E o Bert Hellinger fala coisas muito estranhas, como vocês já sabem, para o senso comum. E uma das coisas que ele diz, que eu gostaria que vocês entendessem, para lidar com o que quer que seja que vocês precisem lidar nesse momento dentro do coração de vocês, é o seguinte. A miséria, ele fala assim, a miséria começa no espírito, segue no espírito e termina no espírito. As doenças começam no espírito, seguem no espírito, terminam no espírito. Todas as dificuldades que nós enfrentamos têm um aprendizado por trás delas, que é de cunho espiritual. Então, essa dificuldade que nós temos na nossa vida é, na verdade, a nossa possibilidade de alcançar um outro nível. Sem ela, não é possível. Então, não é uma questão de excluí-las. Ah, eu não queria ser tão brava, ou eu não queria estar ligada nessa corrente de internet, de coisa. E eu me lembro de uma outra passagem muito interessante de uma... Eu tenho um livro que... Esse eu teria que procurar onde está. Mas ele conta a vida das santas indianas vivas. Ou seja, a grande maioria delas ainda estavam vivas. Eu acho que
Agora só me vem a capa do livro, não me vem o título dele. Mas eu me lembro de uma em que ela estava no meio de Calcutá, que vocês sabem que é uma grande cidade, uma grande favela, e ela sorria, e ela falava assim no texto: mas aqui é tudo lindo, tudo lindo. Eu posso ver Deus em tudo. Eu posso ver Deus, eu posso entrar em contato com essa beleza que está por trás da dificuldade, com essa fonte maravilhosa da vida, desse espírito criativo que atua por trás de tudo. Aí tem uma chave. Então é como vocês fizeram hoje. Sai da imagem dolorosa da mãe, da imagem dolorosa do pai e dão um passo anterior. Então eu pego essa dificuldade e dou um passo além. Para eu poder fazer isso, eu tenho que fazer assim, ó. A minha percepção tem que sair desse limite, quer dizer, ao invés de eu falar, não, isso aqui está me incomodando, quero tirar isso daqui, tira essa doença, tira esse incômodo, tira essa pessoa. Eu faço assim, eu diluo essa pessoa, essa dificuldade está dentro de um universo. No tempo em que nós estamos vivendo, que é tudo fora Maia, fora Bozo, fora isso, fora aquilo, ele não, isso não, aquilo não, que isso não adianta nada. Tudo que eu excluo, vou excluir de dentro do meu coração ou fora de mim, vai ganhar força. Vai ganhar força. Então, isso não é o caminho. O caminho é isso sim, isso sim, isso sim, isso sim, e mansidão, de calma.